Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Há muitos deuses entre os povos que são adorados desde as mais priscas eras, desde a antiguidade. Os povos antigos tinham seus deuses, até panteão de deuses, os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos. Ainda hoje, há muitos deuses. Os estudiosos dizem que na Índia, por exemplo, há mais de 300 milhões de deuses. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? É claro que só existe um Deus vivo e verdadeiro, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Alguém pergunta, quem criou Deus? Ninguém, porque ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, Isaías está descrevendo a majestade desse Deus. E ele diz que esse Deus é incomparável, porque não existe um rival, um concorrente. Só ele é Deus. Os outros são deuses, forjados pela imaginação humana ou formatados pelas mãos humanas. E retoricamente ele pergunta em duas ocasiões. Versículo 18 de Isaías 40, a pergunta é essa: com quem, pois, comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A pergunta é retórica. E a pergunta quer dizer o seguinte: não tem paralelo, não tem concorrente, não tem rival, não tem outro. É só ele que cabe dentro dessa definição de um Deus majestoso. Já no verso de número 25, é o próprio Deus quem pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Então, se o homem olha e diz não tem paralelos para Deus, não tem concorrente, não tem rival, o próprio Deus se vê a si mesmo. Quando faz a pergunta retórica, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Então, Deus também se considera único, singular, incomparável. Mas qual é o tamanho do seu Deus? Essa é uma pergunta curiosa. E eu gostaria de, antes de entrar na análise do texto, de Isaías 40, versos 12 a 31, lembrar lá de Jó. O Jó, diz a Bíblia, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse diagnóstico não foi dado por homens. Foi o próprio Deus quem disse isso a seu respeito. Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Este homem foi provado duramente nas áreas mais importantes da vida. Vida financeira, os filhos, a saúde, o casamento, as amizades. Mas nunca abriu sua boca para blasfemar contra Deus. A prova foi grande, mas ele, do miolo da crise, disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Esse Deus pode inspirar canções de louvor nas noites escuras. Então Deus revela-se a Jó de uma maneira grandiosa, despejando sobre ele catadupas, torrentes da sua grandeza, da sua majestade, fazendo-lhe 70 perguntas retóricas. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? E Deus foi mostrando, e mostrando, e mostrando a sua grandeza para Jó. E então Jó, diante desta grandeza insondável e incomparável de Deus, afirmou: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Ele compreende que Deus tem um propósito, que Deus tem todo o poder. Para ele não há impossíveis. Isso sugere a nós a pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Então me permita ilustrar de maneira simples, bem simplória até. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos, segurando-o pela mão, pela rua fora. Quando de repente o menino faz uma pergunta inusitada para o pai: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou em silêncio, porque não tinha uma resposta pronta para o menino de 4 anos. De repente, o pai escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico voando nas alturas.
O pai teve um insight e disse: filho, olha para cima. O menino olhou, o pai perguntou: está vendo aquele avião? Sim, estou vendo. Qual o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, muito pequeno. É porque estava muito longe. Então o pai pegou o filho, levou para o aeroporto. Lá tinha vários aviões estacionados. E ele ficou bem próximo de um jumbo de mais de 400 passageiros e perguntou para o filho: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo. Qual é o tamanho desse avião? O filho respondeu: grande, esse é muito grande. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Qual é o tamanho do seu Deus? Isso depende do quão perto você esteja dele ou de quão longe você esteja dele. Qual é o tamanho do seu Deus? Aqui o profeta Isaías faz algumas comparações. E diz, em primeiro lugar, este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. E aí você pensa no Pacífico, que representa quase 50% da totalidade do planeta Terra. Você pensa no Atlântico, você pensa no Índico, você pensa no Ártico, no Antártico, você pensa no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Ele mede as águas na concha da sua mão. É uma linguagem figurada, pictórica, para apontar-nos a grandeza majestática do nosso Deus. Se comparado com o conhecimento que o homem acumula e granjeia com o tempo, a pergunta que ele faz é: quem foi o mestre de Deus? Quem ensinou Deus a ciência? Quem ensinou para que ele aprendesse? Quem foi o professor de Deus? Quem deu a ele o conhecimento que ele não tinha? A pergunta é retórica porque ele não é ensinado, ele ensina. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o detentor de todo o saber. A ciência descobre aquilo que Deus já sabe. O homem descobre e conhece aquilo que o próprio Deus já tem com o conhecimento próprio. Ele é a fonte de todo o saber. Ele é a origem de toda a ciência. Dele deriva todo o conhecimento. Se você comparar Deus com os ídolos são forjados pela mão do homem. É o homem quem fabrica o ídolo. É o homem que imagina o ídolo. É o homem cujas mãos vão formatando o ídolo. Mas Deus é espírito. Deus é incriado. Deus é o Criador. Deus não teve origem. Ele é a fonte de todas as coisas que existem. Dele procede a vida. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. A matéria não é eterna. O mundo não surgiu espontaneamente. O mundo não é resultado de uma explosão de milhões de anos atrás. O mundo não é fruto de uma evolução milenar, milhares de anos, de milhões de anos. Não. Ele é o Criador. Ele é singular. Então, o profeta pergunta ainda mais. Deixa eu pegar a figura que ele usa. Esse Deus é aquele que mede os céus a palmos. Este Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, as nações da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus. Essa é a grandeza dele. Então me permita agora alguns pontos. Pergunte para um astrônomo, por mais ilustre que ele seja, ou por mais bagagem intelectual que ele possua, qual é o exato tamanho deste universo que ele mediu a palmos. Se esse astrônomo for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. É claro que ele não está confessando a ignorância absoluta. O que ele está afirmando é que nenhum homem pode dizer categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. O que nós sabemos é que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você levaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Concordo com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo
onde Deus não possa dizer, eu criei isso aqui, eu estou aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o nosso Deus. Essa é a grandeza dele. Mas se você pegar a outra figura que Isaías levanta, que ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar, vem uma outra pergunta. Quantas estrelas existem? Se você perguntar ao astrônomo mais ilustrado, ele vai responder para você, eu não sei. O que eu sei é que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Isso é espantoso, porque se você encher a sua mão de areia numa praia e tiver a paciência de contar todas, você fica pasmo da quantidade de areia que você consegue botar na concha da sua mão. E há mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas Deus não apenas criou todas elas. Deus batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. Este é o nosso Deus. Este é o tamanho dele. Quando você olha hoje as grandes potências econômicas e militares da Terra, nós podíamos pensar em Estados Unidos, podíamos pensar na China, podíamos pensar no Japão, podíamos pensar na Alemanha, podíamos pensar na Inglaterra, na França, no Brasil e outras tantas mais. Todas elas reunidas, aos olhos de Deus, não passam de um pingo que cai de um balde, ou de um pó na balança de precisão, ou de um vácuo, menos do que nada. Então, não há termos equivalentes para você comparar Deus com este ou com aquela divindade, com este ou com aquele poder, com esta ou com aquela criatura, porque ele é incomparável. A quem me comparareis, diz o santo? Com quem comparareis a Deus? Quando você olha as coisas menores, porque hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza de Deus demonstrada na criação de pequenas coisas. Se você pega uma folha, ela é uma usina de poder, uma demonstração indescritível de coisas complexas. Uma folha é mais complexa do que uma cidade. Se você pega o ovo, você imagina que uma galinha, ela fabrica um ovo por dia. Aquele ovo é tão complexo, aquilo é uma engenharia tão intrincada, tão delicada, tão profunda, tão inextrincável pela análise humana, que deixa qualquer ser humano pasmo. Processa-se dentro da galinha um milagre tão grande da vida que é inimaginável, inimaginável. Depois que o ovo está pronto, vem toda uma cobertura de proteção que é preciso ter muito conhecimento para realizar esse processo na vida fora do corpo de uma galinha. E tudo isso é feito sem que ela, a galinha, saiba disso, sem que ela tenha conhecimento disso, sem que ela seja a professora disso, ou tenha inventado isso. Quem montou essa máquina extraordinária de uma ave a esse ponto? Você pega as aves migratórias que se preparam para voos de mais de 4.000 quilômetros. E na véspera desta viagem, o corpo dessa ave, a metade do corpo vira gordura, vira combustível, vira ferramenta para ele voar, sem que é preciso pousar para se alimentar. Quem inventou essa máquina? Em que escola essas aves migratórias aprenderam a voar e ter tanta energia para voar? Você pega as profundezas dos mares, você sabe que nas camadas abissais de Mariana, a região mais profunda do Oceano Pacífico, você tem mais de 11.000 metros de profundidade. Se você botasse para dentro do mar o Monte Everest, ainda teria mais 3.000 quilômetros ainda. Ou seja, há abismos mais profundos do que os montes mais altos do planeta Terra. E nas camadas abissais dos oceanos, onde a luz solar não chega para produzir a fotossíntese, tem plantas. Como? É que lá nas camadas abissais tem peixes que emitem ondas de calor, de luz, produzindo a fotossíntese. Quem produziu isso? O nosso olho, segundo John Milton,
John Wilson, melhor dizendo, que é catedrático de Harvard, diz que cada olho nosso tem mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Algo fantástico, algo sublime. E você percebe que quando há a junção do espermatozoide com o óvulo, começa ali a vida, na concepção. E aquele ser que não pode ser visto a olho nu, já tem dentro de si todo o potencial da vida, que se desenvolve, que se desenrola, com seus órgãos internos, com seus membros externos, de uma maneira tão milagrosa, tão linda, tão fantástica, tão extraordinária. E ali está se formando o coração, o pulmão, os pulmões, os rins. Ali está se formando os órgãos, os olhos, os ouvidos, a boca. Você sabe que dentro do seu ouvido tem cristais que não podem ser vistos, às vezes, a olho nu, que mantém você de pé, senão você não teria direção, saber para onde vai. Quem montou essa máquina tão fantástica, tão extraordinária? O Dr. Marshall Nirenberg descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espicha a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Quem criou tudo isso? Fruto do acaso? Resultado de uma explosão? Produto de uma evolução? Não. Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e esse Deus que criou todas as coisas, chamando-as à existência, conforme o Salmo 139, ele que nos entreteceu no ventre da nossa mãe e nos conhecia a substância ainda informe. Então, não é possível você olhar para a natureza, não é impossível você olhar para o corpo humano, não é impossível você olhar para os mares, não é possível você olhar para os astros, não é possível você olhar para a natureza, enfim, sem ver as mãos do Criador, a sabedoria dele e o poder dele. Qual é o tamanho do seu Deus? Mas esse Deus não é apenas grande no que tange à criação, este Deus é grande em amor na obra da redenção. Porque diz a Bíblia que ele não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, e já na eternidade, antes de criar os céus e a terra, ele já tinha traçado um plano perfeito, que não pode ser frustrado, o plano da redenção, o conselho da Trindade, traçando o plano da redenção, onde o Pai enviaria seu Filho, onde o Filho daria sua vida por nós, e onde o Espírito Santo aplicaria esta obra da redenção no nosso coração. Este Deus é maravilhoso. Este Deus é incomparável, este Deus é majestoso. A quem comparareis a Deus? Com quem me comparareis? É a pergunta do Senhor. Portanto, não tem espaço agora para você viver uma vida medíocre. Seria a máxima ingratidão você virar as costas para esse Deus que te criou, que te formou, que te salvou, que segura você nos braços, que lhe dá o pão de cada dia, que lhe dá roupa, que lhe dá provisão, que lhe dá redenção, que lhe dá consolação. Tudo provém de Deus. Ele é a fonte de todo bem. E eu posso lhe dizer mais. Ele e só ele pode dar também pleno e maiúsculo significado à sua vida. Salomão tentou buscar felicidade em outras fontes. Buscou na bebida, buscou nas realizações, buscou na riqueza, buscou na música, buscou no sexo, buscou na fama. E o que é que ele colheu? Ele colheu decepção. Tudo, disse ele, não passa de vaidade. Bolha de sabão, névoa, neblina, não tem consistência. Mas depois de tantas buscas frustradas, ele vai concluir o livro de Eclesiastes assim: a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse Deus, embora tão majestoso, que habita no alto e sublime trono, habita também com abatido e contrito de coração. Ele é tão grande que o universo inteiro não pode contê-lo. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele é transcendente, mas ele é tão pessoal que ele habita no seu coração. Não basta saber que esse Deus é grande. Esse Deus é também pessoal. E ele pode ser o Deus da sua vida. E ele pode ser a razão da sua vida.
E Ele pode encher a sua alma de doçura e de alegria. Ele pode dar a você a vida eterna. Ele pode realizar o grande milagre da regeneração no seu coração e fazer de você uma nova criatura, a fim de você pertencer à família de Deus, ser membro da família de Deus e viver uma vida plena, abundante e feliz. Qual é o tamanho do seu Deus? Este Deus agora pode ser o Deus da sua vida. Se esta mensagem foi oportuna para você, peço-lhe a gentileza de compartilhá-la. Se você não está inscrito no canal, faça isso. Nos ajude a levar essa palavra a muitas outras pessoas. Gratidão. Deus abençoe você. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Não podemos continuar vivendo de forma distante ou indiferente. Aprendemos que o tamanho de Deus em nossa vida depende de quão perto escolhemos caminhar dele, e a palavra nos garante que, embora ele seja o Criador soberano que mede os céus a palmos e chama as estrelas pelo nome, ele também escolhe habitar no coração do arrependido. Portanto, que nós possamos abandonar as ilusões passageiras deste mundo, assim como Salomão compreendeu após suas buscas frustradas, e nos voltemos para a única fonte de vida eterna e alegria verdadeira. Que a nossa resposta a esse Deus incomparável seja uma vida de temor, adoração e entrega total, desfrutando da comunhão de sermos feitos seus filhos e membros da sua família. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus e vamos abrir em 3 textos que estão no livro de Gênesis. A princípio, capítulo 28, versos 16 e 17. E esse texto diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. O segundo texto, capítulo 32, versículo 30, está escrito: Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E o terceiro texto é Gênesis 35, verso de número 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar sobre 3 estações na vida de Jacó, a propósito da inauguração desta tenda de adoração. Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. Nenhum nome é tão repetido na Bíblia, dos personagens bíblicos, mais do que Jacó. O nome dele aparece mais do que o nome de Moisés, que é o nome de Abraão, que é o nome do apóstolo Paulo. Este homem vai sair de casa brigado com a família aos 77 anos de idade. Solteiro, pobre, apenas com a mochila nas costas. Com 91 anos de idade, nasce o seu filho José. Com 97 anos de idade, ele tem um encontro com Deus e é salvo. Neto de crente, filho de crente, mas só vai ser convertido aos 97 anos. Aos 108 anos de idade, ele chora a dor de pensar que José está morto. E sofre assim 22 anos. Aos 130 anos de idade, ele desce ao Egito, com 70 membros da sua família. Aquilo que vai se tornar as tribos de Israel, a origem da nação de Israel, emblema da igreja de Cristo, o Israel de Deus. Aos 147 anos ele morre no Egito e recebe o funeral mais pomposo registrado em toda a Bíblia. A história de Jacó pode se resumir em 3 estações. A primeira delas aqui no texto de Gênesis 28, 16 e 17. E ele sai de casa com o coração atribulado, deixando para trás uma família ferida. Sai com um peso na consciência de ter enganado seu pai, de ter traído seu irmão, de estar jurado de morte. E depois de percorrer uma longa distância, cansado, ele se deita
no relento, tendo a abóboda celeste como seu cobertor e uma pedra como seu travesseiro. E ali ele tem um sonho, ali ele tem uma visão de uma escada que ligava o céu à terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E quando ele acorda, ele não pode conter a sua emoção e diz: quão terrível este lugar. Deus está aqui, é a casa de Deus, é a porta do céu. E ali ele recebe promessas divinas para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero destacar, querido pastor Ival, é que esta tenda de adoração há de ser Betel, casa de Deus. Aqui gente chegará com o coração angustiado. Aqui gente chegará depois de deixar para trás uma família ferida e machucada. Aqui gente chegará com a alma amarrotada pelas crises da vida, pelas contradições do comportamento, deixando marcas de dor na vida das pessoas, talvez caminhando, buscando um rumo na vida. E aqui elas chegarão, doentes, aflitas, desesperadas. Mas aqui elas terão uma visão do Deus de toda graça. Aqui elas descobrirão que esta casa também é a casa de Deus. É a porta do céu. É um lugar de recomeço. O que é curioso é que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. É por isso que temos esperança. Porque o Jacó havia mentido para o seu pai, ele havia enganado seu pai, ele havia blasfemado contra Deus nessa mentira. Ele havia traído seu irmão. E apesar de todos os reveses da sua vida, Deus se revela a ele. Deus mostra que os anjos não desciam e subiam, mas os anjos subiam e desciam pela escada. Portanto, os anjos já estavam lá para protegê-lo. Ele encontra promessas de que Deus vai abençoar a sua descendência. Ele está com 77 anos, é solteiro. E Deus diz que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus promete a ele que a sua presença irá com ele, e não obstante Jacó ainda não ser um homem convertido, porque Deus se revela a ele como Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas não complementa: e o teu Deus? Esse homem aos 77 anos de idade, embora neto de Abraão, filho de Isaac, herdeiro de uma grande promessa, ainda não era um homem convertido, mas nem por isso Deus deixou de revelar-se a ele e fazer promessas a ele, de abençoá-lo com uma numerosa descendência. A promessa da terra onde pisar o seu pé, Deus lhe daria, e Deus estaria com ele todos os dias. Eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas entrarão nessa tenda com o mesmo histórico, deixando para trás mágoas, feridas, sede de vingança. Muitas pessoas entrarão nessa tenda com o coração aflito, talvez caminhando sem rumo na história, e aqui encontrarão uma casa de Deus. Aqui encontrarão a porta do céu. Aqui encontrarão um recomeço na história. Aqui ouvirão promessas de Deus. Aqui encontrarão lenitivo para a alma, consolo para o coração, diretriz para a vida. E é por esta causa que esta tenda está sendo inaugurada. E ela foi construída com esse propósito, para que pessoas pudessem conhecer a Cristo, adorar ao Senhor e viver em novidade de vida. Essa é a primeira estação na vida de Jacó. Mas, diz a Bíblia, que dali ele vai para Padã Arã, ali ele se casa, ali ele constitui família, ali ele se enriquece, ali ele é vítima dos enganos de Labão, seu sogro, da resistência de seus cunhados. Ali ele fica 20 anos, já está agora com 97 anos. Quando o próprio Deus disse para ele voltar para a sua terra. Quando as suas mulheres, porque ele só se tornou poligâmico, não por conta própria, ele foi enganado por causa disso, mas recomendam que ele volte. Mas ele volta tendo uma pendência. Ele deixou para trás um irmão magoado, ferido, que prometeu matá-lo. E tempo não cura ferida. Tempo não é sinônimo de perdão. E ao voltar, ele está aflito porque ele tem informação de que seu irmão está vindo ao encontro dele, ou de encontro a ele, com 400 homens. Ele é um pastor, não é um guerreiro.
Ele lidera crianças e um rebanho e não está pronto para uma batalha. E diz a Escritura que ele chega então no Val de Jaboque. E ele passa toda a sua família com muito cuidado, com muita estratégia, com muita metodologia para proteger os que ele mais amava. E diz a Bíblia que ficou ele só. E quando ele ficou só no Val de Jaboque, o Senhor entrou em luta corporal com ele. A princípio é um anjo, depois se revela que é o próprio Deus que está lutando com ele. E o que eu acho curioso, que se em Betel, casa de Deus, ele ouviu promessas de Deus, agora ele batiza esse local, onde ele teve uma experiência de conversão, de salvação, porque ele diz, eu vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Ele batiza esse local de Peniel, onde a sua vida foi alcançada pela graça, e ele foi salvo. A minha convicção, pastor Arival, é que esta casa será também Peniel. Muitas pessoas entraram aqui, netos de crentes, filhos de crentes, mas que ainda não são crentes. Gente que tem testemunho na sua família, mas que passou por todas essas informações tão preciosas, sem ter sido transformado pelo poder do Evangelho. E aqui elas verão a grande salvação de Deus. E eu destaco que a primeira coisa que me chama a atenção em Jacó, é que Jacó foi um escolhido por Deus antes dele nascer. E você e eu que estamos aqui, alcançados pela graça, fomos também escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. E amou não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Amou não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. E se nós estamos aqui é porque Deus também nos amou. E nos amou primeiro. Jacó não toma a iniciativa dessa luta. Não diz que foi Jacó que começou a luta com Deus, foi Deus quem começou a luta com Jacó. Porque salvação é sempre uma iniciativa de Deus. Não fomos nós quem encontramos a Cristo, foi Cristo quem nos encontrou. Nós não o procurávamos, estávamos perdidos, foi Ele quem nos achou. O que é interessante é que nessa luta, diz a Bíblia, Jacó resiste, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. E ele luta por quê? Ele luta porque apesar de estar com 97 anos, ele não quer se dobrar, ele não quer se render. Diríamos nós hoje um homem de dura serviço. Mas louvado seja Deus, a graça de Deus é irresistível e o chamado é eficaz. Porque quando Jacó oferecia sua maior resistência até o raiar do dia, Deus foi lá e tocou na articulação da sua coxa e o deixou aleijado. Eu quero dizer para você que Deus vai às últimas consequências para alcançar o seu coração. Às vezes, algumas pessoas precisam de um fato muito contundente. Nabucodonosor precisou virar bicho. O Manassés precisou ser agarrado, transportado com ganchos. O Saulo de Tarso foi preciso ser jogado ao chão, ficar cego. Mas Deus não vai retroceder no seu propósito eterno. Deus feriu Jacó para não perdê-lo. O que é curioso é que agora Jacó reconhece a sua necessidade. Porque quando Deus o toca e o Senhor quer ir, ele se agarra no Senhor e diz, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E de que bênção ele está falando? Riqueza não é porque já é um homem rico. Família não é porque já tem uma família. De que bênção ele está tratando? A bênção que ele está precisando é de uma mudança de vida. É de uma transformação no seu caráter. É de salvação. E é por isso que Oséias, o profeta, interpretando este fato no seu livro, capítulo 12, ele diz que Jacó se agarra ao Senhor com lágrimas, pedindo misericórdia. Agora ele reconhece quem ele é, agora ele reconhece o seu pecado, agora ele está pronto para ter um encontro transformador com o Senhor. E quando o Senhor pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele responde, Jacó. E isso não é uma resposta, isso é uma confissão. Porque há 20 anos o seu pai lhe perguntou, quem é você? Ele respondeu, eu sou Esaú. É Esaú mesmo? Sim, eu sou Esaú. Ele mentiu. Jacó significa suplantador.
Quando o Senhor pergunta qual é o seu nome, ele diz: eu sou um suplantador, eu sou um enganador. E aqui está a confissão de arrependimento dele. Aqui está o ponto nevrálgico onde ele precisava ter este encontro com Deus para reconhecer que é pecador e sentir necessidade do perdão e da salvação. Então o Senhor diz: agora você não vai chamar mais Jacó, mas vai chamar Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E então diz o texto que ele viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Amados, eu não tenho dúvidas de que essa tenda está sendo consagrada para Deus hoje, vai ser Peniel. Muita gente vai entrar aqui e vai encontrar salvação. Muita gente que caminhou anos e anos só ouvindo o Evangelho. Talvez um Evangelho que passou do avô para o pai, e ele escutou esse Evangelho, ele conhece esse Evangelho, ele conhece as promessas, mas nunca nasceu de novo. Este lugar vai ser o lugar onde muita gente vai ser salva e transformada pelo poder do Espírito Santo ao crer no Senhor Jesus. Mas há uma última estação na vida do Jacó. 35, versículo 7. Quando ele retorna para sua terra, Deus o manda ir para Betel, mas ele não vai, ele vai para Siquém. Preste atenção nisso. Crente, salvo, às vezes, toma um caminho contrário ao projeto de Deus na sua vida. E todas as vezes que um crente toma uma decisão errada e não obedece o que Deus orienta, ele está sujeito a sofrer consequências. E quando ele vai para Siquém, agora não mais como um peregrino que arma tendas, mas como alguém que vai fixar residência, a sua filha Diná, filha única, é desonrada pelo príncipe daquela terra. E diz a Bíblia que os irmãos de Diná tramam, urdem, maquinam um projeto de uma chacina, de uma vingança, com requinte de crueldade, com naipes religiosos, recomendando que o príncipe, seu pai, e toda a sua vila, toda a sua cidade fossem circuncidados, para que pudessem então fazer uma aliança com eles. Mas o interesse dos irmãos de Diná não era religioso, era perverso, de um assassinato cruel, de uma chacina sangrenta. E quando todos aceitaram ser circuncidados, no estado mais dolorido da cirurgia, eles entraram e passaram ao fio da espada. O rapaz que casaria com a sua irmã, mataram a ele, mataram o seu pai, mataram os homens, fizeram uma chacina. Gente de Deus às vezes cometem loucuras. Gente de Deus comete loucuras às vezes. E a situação ficou tão triste que Jacó disse: agora eles vão nos destruir. Não há escapatória. E quando Jacó está imaginando que a sua família seria varrida da terra, o Senhor apareceu para ele e disse: suba para Betel, limpe as mãos, purifique as roupas, abandone os ídolos, suba para Betel. E diz a Bíblia que ele sobe para Betel e Deus põe um terror nos seus inimigos para não atacá-los mais. E lá em Betel, ele ergue um altar ao Senhor e batiza aquele altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. E numa linguagem oriental, essa palavra significa: eu te abençoo outra vez. É lugar de restauração. E eu não tenho dúvidas de que esta casa será um lugar de restauração. Gente que caiu, gente que se machucou, gente que fez loucuras, gente que está acuado pela morte, gente que não vê saída para a vida, hão de entrar por estas portas e hão de ouvir nos ouvidos da alma a voz do Deus vivo: eu te abençoo outra vez, eu te abençoo outra vez, eu te abençoo outra vez. E um tempo novo de restauração há de surgir e há de raiar na vida dessas pessoas. Esta tenda é Betel, esta tenda é Peniel, esta tenda é El Betel, esta tenda é casa de Deus, esta tenda é lugar de promessas de Deus, esta tenda é lugar de encontro com Deus. Esta tenda é lugar de salvação. Esta tenda é lugar de restauração. Esta tenda foi erguida para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, para ser o portal a tantos que buscam uma resposta para a vida e encontrarão essa resposta em Jesus nosso Senhor. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal
Sementes da Verdade. Entendemos que as nossas vidas também passam por diferentes estações, mas o amor de Deus permanece o mesmo. Que possamos sair daqui hoje, sabendo que este lugar é a nossa Betel, a casa de Deus e a porta dos céus, onde recebemos suas promessas e encontramos um recomeço para as nossas dores. Que tenhamos a coragem de viver a nossa própria Peniel, reconhecendo quem realmente somos diante do Pai, para sermos salvos e transformados pelo seu poder. E, se por acaso falharmos ou tomarmos caminhos errados, que a nossa esperança se renove em El Betel, o lugar da restauração, onde o Senhor nos limpa, nos protege e nos diz que nos abençoará outra vez. Que esta tenda de adoração cumpra o seu propósito de ser um farol de salvação e transformação, e que toda a honra, glória e louvor sejam dados a Jesus hoje e para sempre. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.